Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor já fez. Te agradecemos por essa reunião que o Senhor está promovendo. Ó Deus, o Senhor mesmo está nos reunindo aqui neste horário, com o propósito, Pai, de recebermos mais instrução na Tua Palavra. Nós te clamamos nessa noite em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha para nos conduzir, para nos levar, ó Deus, ao entendimento da Tua Palavra. Pai, que o Teu Espírito nos conduza mesmo de forma simplificada, a tratarmos de textos que são bem elaborados, a fim de que cada pessoa com a mínima condição de entendimento, Senhor, possa receber luz. Ó Deus, e eu falo não apenas por causa desse grupo, porque esse grupo tem pessoas tão esclarecidas e eu te louvo por isso, mas porque há pessoas que verão esse vídeo, assistirão a esse vídeo pelo IGTV, pelo YouTube. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que essa palavra alcance, Senhor, todos os níveis sociais e culturais possíveis, no nome de Jesus, que o Senhor, pelos méritos do Teu Espírito, nos conduza nessa direção, a fim de que todos sejam edificados, fortalecidos, como é o Teu propósito e é também o nosso propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, irmã Maria Lúcia. Oi, Marília. Boa noite, paz. Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. O número 5 é o número da graça. E eu quero contar exatamente com a graça do Senhor Jesus nessa noite, de forma muito especial, para compartilharmos o que temos diante de nós, né? Então vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo está dentro do contexto, né, do capítulo anterior, aquilo que a gente sempre comenta. As cartas não foram escritas em capítulos, era um texto só, não é? Então, quando ele fala justificados, pois, ele está se referindo ao fato dele já ter dito antes, né, sobre justiça, o fato de nós ter sido justificados. Então, fomos justificados? Fomos. Então, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa justificação pacifica a nossa situação diante de Deus. Pacificar aqui tem o sentido de resolver, não é? Então, por quê? Nós estávamos para ser conduzidos a um tribunal onde seríamos condenados à separação eterna de Deus. Quando o sangue de Jesus vem, nos justifica, esse tema do nosso passado foi pacificado, ou seja, foi resolvido, tá? Essa linguagem é uma linguagem jurídica, é uma linguagem do tribunal, né? Por isso, o apóstolo Paulo está trabalhando dessa forma. Isso já foi pacificado, então se foi pacificado, está resolvido. Pastor Álvaro, que prazer receber o senhor aqui, meu irmão. Deus te abençoe, viu?
Se o Senhor puder ficar conosco, nós estamos aqui meditando em Romanos capítulo 5, e o Senhor pode interagir aí, digitando aquilo que o Espírito Santo trouxer para o Senhor. Fique muito à vontade entre nós, pastor. Uma bênção e uma alegria recebê-lo, tá? Bom, então ele está falando, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é a nossa esperança, a glória que há de vir sobre nós, a glória que há de se revelar em nós. Essa é a nossa esperança, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha que interessante esses versículos aqui, da agora para frente, até o versículo 6, né? Então vai ser o 3, o 4 e o 5, né? Irmã Maria do Parto estava sumida, Deus te abençoe, mas o bebê está aí no colo, né? Glória a Deus, Deus te abençoe, viu? Vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então veja bem, a tribulação produz perseverança. Irmãos, é muito interessante a gente parar para pensar isso aqui, né? Porque a palavra perseverança, ela traz o sentido de estabilidade, ela traz o sentido de constância, traz o sentido de tolerância, né? Então é algo assim bem interessante. Ela também traz o sentido de paciência. Aliás, tem algumas traduções que no lugar aqui de perseverança traz paciência, traz a própria palavra paciência. E eu gosto muito de abordar esse texto nesse sentido. Por quê? Porque tem muita gente que fica falando assim, oh Deus, me dá paciência, me dá paciência. E eu tenho que te dizer que para você ter paciência, você terá que passar por tribulações, porque a tribulação é que produz a paciência. Então tome muito cuidado. Veja como é importante nós termos cuidado com aquilo que falamos, né? Aquilo que nós falamos, as palavras geram consequências. As palavras trazem consequências, né? As palavras virão a gerar coisas na nossa vida. Então pare para pensar quando você tiver que falar de paciência, porque paciência vem por meio da tribulação. Então quando você fica falando, oh meu Deus, me dá paciência, é o mesmo que você está dizendo assim, oh meu Deus, manda tribulação na minha vida. Né? Então cuidado com as suas orações, essas orações flecha que a gente faz, né? Que são essas orações curtinhas, rápidas, né? Que a gente faz. A tribulação é que produz paciência. Por outro lado, a perseverança, a constância, a estabilidade também vem depois da tribulação, né? Então, a tribulação não é de todo ruim, não é de todo ruim, porque se ela produz estabilidade, né? Então ela traz uma coisa boa para mim. Eu serei atribulado, eu vou passar por um sofrimento, uma prova, um teste, mas o resultado será que eu me tornarei uma pessoa estável, uma pessoa constante, sabe? Uma pessoa perseverante, né? Depois de ser testado e passando por esse teste, vencer a tribulação, eu me tornarei uma pessoa mais constante, mais estável, né? A perseverança produz experiência, claro, porque se eu me torno uma pessoa mais estável, se eu me torno uma pessoa mais paciente, então a perseverança vai gerar em mim experiência, porque eu vou passar por outros momentos e vou aprender com estes outros momentos de dificuldade. Então isso é experiência. E a experiência gera esperança. Ora,
Eu vou tomar aqui um de nós como exemplo, eu vou tomar aqui o irmão Amilcar e a irmã Adriana. O irmão Amilcar vem, né, da construção civil. Eu não sei de que área exata da construção civil, mas a construção civil é uma área muito ampla, né? Então, nós temos a construção civil leve e temos a construção civil pesada, que vai da construção de estradas férreas, né, ferrovias, enfim. E tudo isso são experiências que ele vem acumulando ao longo da vida. Então, quando ele vê alguma coisa, algum defeito, por exemplo, numa edificação, né, pela experiência dele, ele terá esperança de recuperar aquela edificação ou não. E por que ele terá esperança? Porque antes da esperança ele adquiriu experiência. Antes da experiência ele adquiriu perseverança. Antes da perseverança ele passou por tribulações na construção civil. Está entendendo? E isso nas áreas de atuação de cada um de nós é verdade. A Késia, por exemplo, a Késia trabalha, se eu estou mais ou menos informado, né? A área da Késia oh meu Deus, sociologia, né, Késia? Sociologia, estou enganada? Então, o que acontece? A Késia vai lidar com o ser humano nas esferas, vamos dizer assim, não só na esfera do conhecimento, mas na esfera dos relacionamentos, não é? Então ela vai lidar com pessoas em situações de necessidade, ela vai lidar com pessoas em situação de necessidade emergente, né? Ela vai lidar com pessoas em situações de risco, né? E ela vai tratar com essas pessoas em situação de risco. E vamos dizer assim, a faixa etária que ela trabalha na faixa da criança e adolescente, né? Então, o que vai acontecer com a Késia? Ela vai receber uma pessoa ali na sua sala, no seu atendimento, né? E ali naquela área de atendimento, quando ela recebe a pessoa, que ela percebe o quadro, de acordo com o quadro que ela vê, ela vai manifestar no seu coração e para as pessoas com quem ela vai lidar, esperança. Por quê? Porque antes daquela pessoa chegar ali, ela já adquiriu experiência lidando com outras crianças e adolescentes, outras famílias em situação de vulnerabilidade social, como ela está colocando aqui para nós, né? Na área da educação. Enfim, ela já precisou perseverar por causa de lutas que ela enfrentou, né? A Késia recentemente me passou um documento das autoridades parabenizando a área de trabalho dela, né, e o sucesso que ela obteve na recuperação de adolescentes lá. Então, isso traz experiência e isso também gera esperança. Quando ela vai lidar com uma próxima criança, um próximo adolescente, que ela olha, a maioria das pessoas estão desesperadas, não sabe mais o que ela fazer, ela fala assim, não, calma, tem solução, não é o fim ainda, não é? Então ela apazigua aquela situação, conduz aquela situação de acordo com a experiência que ela adquiriu, né? Depois de ter sido perseverante com outras crianças e passado por vários testes, várias provas, porque se tem alguém que te testa é o ser humano, né? O ser humano te coloca a testes, a provas toda hora e todo tipo de prova. Então, depois de ter passado por várias provas, você adquire experiência, né? Você persevera passando naquelas provas, adquire a experiência e aí vem a esperança. Não, é possível. E eu nem estou incluindo a atuação do Espírito Santo e a atuação de Deus nesse contexto, né? Então, entenda que além de tudo isso, tem o Espírito de Deus se movendo para nos aperfeiçoar. Então entenda, tribulação não é uma coisa ruim, tribulação é uma coisa boa. O problema é que às vezes nós só vemos o momento, nós só vemos a circunstância e nós não olhamos à frente aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer, né? Onde é que Ele quer chegar no meio dessa prova toda, né? Zé, se você quiser fazer o teste de sair e entrar outra vez, pode ser que melhore. A Késia estava sem som nenhum agora há pouco, ela saiu e voltou
E agora ela tem som, tá? De repente vale a pena fazer o teste. Fique à vontade. Bom, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando você passa por todo esse processo, né? Tribulação, perseverança, experiência, esperança, né? Quando você passa por esse processo, você não fica confuso diante de uma experiência nova, diante de uma tribulação nova. Por quê? Porque o amor de Deus já está derramado no nosso coração. Você sabe que aquela prova te trará para um lugar mais elevado. Aquela prova vem para te promover. Ela vem para te elevar. Ela vem para que você suba de nível. Amém? Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uau! Irmãos, é constrangedor você pensar que não há mérito nenhum em você. Você pensar o tipo de ser humano que você é, sendo sincero com você mesmo, né? Não tem nada de bom em nós, irmãos. Nada de bom. Nada, nada, nada. Absolutamente. E Jesus não morreu por nós quando nós nos tornamos melhores, não é? Porque bons nós não somos até hoje. Jesus não morreu por nós quando nós nos tornamos pessoas melhores. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, não é? Deus o entregou para morrer no nosso lugar como uma prova de amor. Então, Jesus não foi assassinado na cruz, né? Jesus não foi assassinado na cruz. É verdade, Adriana, é maravilhoso, né? E a gente só enxerga, como a Joana está falando, né? A gente só enxerga isso, né? Quando o Espírito de Deus vem para nos conduzir, né? É por aí mesmo. É maravilhoso, Ele é perfeito em tudo que Ele faz mesmo, sem a menor dúvida. Então, nós éramos inimigos de Deus, né? Éramos inimigos de Deus, éramos pecadores. Ele morreu nesse tempo. Jesus não foi assassinado, Ele se entregou. Eu estava dizendo isso. Jesus não foi assassinado pelos judeus daquela ocasião, não é? E às vezes as pessoas ficam falando, se Jesus viesse hoje, Ele seria morto de novo. Negativo. Jesus não virá como cordeiro segunda vez, Ele virá como leão, não é? Ele não vem para se submeter à cruz, porque a obra da redenção está pronta. Agora, Ele vem para o resgate dos seus. Ele vem para tomar os seus, né? Ele vem para tirar os seus desse mundo e transportá-los para a eternidade num corpo glorificado, para um outro estilo de vida, para um outro tempo. Na verdade, para fora do tempo, não é? Nós vamos sair dessa esfera do tempo e vamos transcender o tempo, né? Então, Jesus não virá outra vez como cordeiro, não tem a menor chance dele vir outra vez e ser crucificado, ser morto outra vez de qualquer forma. Isso não vai acontecer. Mas ele se entregou naquela ocasião, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Nós temos falado disso aqui e eu não sei quanto a vocês, mas o entendimento de que fomos salvos da ira de Deus traz duas coisas ao meu espírito. Primeiramente, temor de Deus, né? Porque imagine, existe inclusive um sermão, né, de um avivalista que agora travou aqui. Vamos lá, quando reconectar me avisem, porque travou aqui mesmo, eu percebi. Voltou, gente? Amém. Então, existe um sermão de um avivalista que é pecadores nas mãos de um Deus irado,
né? Olha só que interessante, esse sermão é um sermão pregado séculos atrás, né? E esse sermão até hoje tem pessoas que copiam esse sermão para pregar desse mesmo texto, né? Com os mesmos argumentos e obviamente não vai obter os mesmos resultados, porque existe uma unção naquele momento quando a palavra foi pregada, né? Existiu uma unção naquele momento quando esse sermão estava sendo preparado. Mas olha só, o que eu quero dizer é que aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele reflete esse texto aqui: nós fomos salvos da ira de Deus. Não é? Há pouco tempo nós falamos sobre isso aqui, do que fomos salvos, né? Eu estava perguntando isso, naquela mesma ocasião eu respondi exatamente isso, que nós fomos salvos da ira de Deus. Porque pecamos, e o pecado atrai a ira de Deus. Então, o pecado precisa ser punido, né? Então ele atrai a ira de Deus e atrai a punição do pecador, né? Então agora nós fomos justificados pelo sangue e por causa desse sangue fomos salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo está dizendo assim, não é no futuro. A reconciliação acontece agora. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu sou imediatamente reconciliado com Deus. Imediatamente. Não serei no futuro. Não é? Eu fui justificado, imediatamente reconciliado com Deus, fui salvo da ira de Deus. Agora existe uma pacificação. Jesus pacificou o nosso problema, ou seja, Jesus resolveu o nosso problema com o pecado, não é? Por meio do seu sangue. Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Desculpe, irmãos. Todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu Deus, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. É tremendo. Então, o pecado entra por meio de um homem só. Por meio de um homem só entra o pecado e por meio desse pecado a morte. Então agora todos morreram, porque todos pecaram. E essa morte aqui entenda separação. Não é só a morte física, não é? Morreu a glória que havia no homem. Lemos isso ontem, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Oi Raquel, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a glória de Deus que havia em Adão se foi. E porque ela se foi de Adão, depois de Adão, todos os que nascem com a ausência dessa glória. Essa glória não está mais no homem. Então entenda, Adão foi gerado e formado à semelhança de Deus. Entenda isso. Mas ele é o único formado à semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Depois de Adão, seus filhos, Caim e Abel, são gerados à semelhança do seu pai Adão. Caim e Abel não são gerados conforme a imagem e semelhança de Deus, mas conforme a imagem e semelhança do seu pai, que é Adão. Por quê? Porque Adão agora está destituído da glória de Deus. Está entendendo isso, querido? Adão está destituído da glória de Deus. Então Caim e Abel são a imagem e semelhança de Adão. Por quê? Porque um pecou e por meio desse um que pecou, todos pecaram. E porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você compreende isso? Está entendendo? Eu espero que você esteja compreendendo aqui, né? Até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, antes de Moisés, havia pecado, tá? Agora, não havia como condenar essas pessoas porque elas não estavam debaixo do regime da lei. Interessante, né, Adriana? Esclarece algumas coisas, né? Algumas coisas vêm para a luz, a gente vai compreendendo melhor. As pessoas que pecaram antes do Sinai, pecaram fora do regime da lei. Não havia uma lei que denunciasse o pecado delas, né? A não ser as leis de Noé, né? Enfim, antes do Sinai não havia uma lei, né, que acusasse, denunciasse o pecado na vida das pessoas. Então, o que Paulo está explicando aqui é isso. Até o regime da lei, ou até o Sinai, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, mesmo que não havia uma lei para denunciar o pecado, havia uma palavra de Deus dizendo: no dia em que você comer desse fruto, certamente você morrerá. E aí cada caso foi sendo tratado por Deus com o homem, não é? Quando Caim mata Abel, Deus vem a Abel e trata aquela situação específica com o Caim. Desculpa, Deus vem a Caim e trata aquela situação da morte de Abel diretamente com o Caim. E assim vai acontecendo. Até que chega um momento quando Deus deixa de tratar pessoalmente essas questões, né? O pecado do homem, e ele anuncia o dilúvio a Noé. E a decisão dele é: vou destruir toda a raça humana através do dilúvio. Porém, eu vou salvar você e a sua família disso. Constrói para mim uma arca, né? E aí durante 120 anos Noé vai construir essa arca. A própria arca era uma pregação na qual os homens da época não creram. A própria atitude de Noé de construir a arca era um ato de fé e uma pregação de fé na qual os homens também não creram, não é? Então Deus encerra Noé e seus familiares dentro da arca e destrói o mundo da época com o dilúvio, né? Então a morte reinou até Moisés, desde Adão. Havia uma palavra de Deus a respeito de como não fazer as coisas, né? Deus tinha dito primeiro a Adão: não coma do fruto. No dia que você comer, você vai morrer. Adão comeu, morreu. Foi separado imediatamente de Deus. Oi, Patrícia, boa noite, paz. Né? Então, a morte está ali porque o pecado entrou desde Adão.
ok? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a morte reinou. Adão prefigurava Cristo, que havia de vir. Não é? Então agora, o dom gratuito de Deus não é como a ofensa. Por quê, gente? O que ele está explicando para nós? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Por isto que quando vamos ao encontro de Deus, aí sim com o corpo glorificado. O que foi perdido por Adão? Exatamente. Aquilo que Adão perdeu foi a glória. Não é? Pastora Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Romanos capítulo 5, versículo 15 agora, pastora. Não é? Aquilo que Adão perdeu foi a glória. Ele foi destituído da glória de Deus. O homem que andava no jardim não era como esse homem que está falando com você agora. Não era absolutamente não. Não mesmo. Aquele homem que caminhava pelo jardim tinha um corpo cheio de glória. Né? Imagine o seu corpo sem ter experimentado pecado. Nós não estaríamos agora passando por essa pandemia de Covid-19. Exato, pastor, isso aí. Não haveria gripe, não haveria dengue, chikungunya, zika vírus. Não haveria câncer, diabetes. Pense bem. Imagine um corpo perfeito, cheio da glória de Deus. Esse era o corpo que Adão possuía antes do pecado, né? Então, agora, isso é o que ele perdeu, a glória, a glória. Gente, eu gostaria de ir até mais longe, mais profundo nisso daqui, sabe? Porque eu tenho um entendimento sobre essa perda do Adão, sabe? Porque para mim, na verdade, Adão não tinha limites. E ele passou a ser limitado a partir do momento que ele pecou. Isso é muito profundo, irmãos. É muito mais do que a gente possa compreender, eu penso, né? Porém, eu gosto de meditar nessas coisas e algumas coisas. Nem tudo que eu penso eu gosto de falar para todo mundo, porque eu corro o risco de alguém não entender com clareza o que eu quero dizer, né? E aí seria mais vamos dizer assim, um pensamento e não um ensino doutrinário, né? É uma forma de pensar e não um ensino doutrinário. Só que se eu exponho essa forma de pensar e você não compreende, você não compreende bem, então isso vai te confundir e você pode ter um problema na sua congregação com o seu pastor e eu terei colocado você nesse problema e aí nós seremos todos envolvidos nesse problema, que é um problema sério. Então vamos ficar por aqui. Adão perdeu essa glória que ele tinha no começo, tá? Adão não tinha esse corpo limitado que nós temos hoje, não é? Eu não sei se você já percebeu, mas lá no jardim não houve a morte de um cordeiro. Você percebeu isso? Vou fazer uma pausa aqui para você pensar. Lá no jardim, não houve a morte de um cordeiro. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então ele não foi morto no dia que Adão pecou. Aqui começa uma confusão. Aqui começa um problema. Não é? Então, vou deixar você pensar um pouco mais, vou colocar mais pimenta nessa conversa nossa. Não foi morto um cordeiro no jardim. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, que pele é essa que Deus colocou no Adão? Que pele é essa que Deus colocou em Adão? Fique com essa pimenta aí, né? E beba muita água. Isso significa examine muitas escrituras. Pense, sabe? Saia da caixinha. Irmãos, nós precisamos sair da caixinha às vezes para pensar a Bíblia.
E fazer teologia é isso, sabe? Fazer teologia é pensar do ponto de vista espiritual, como de fato as coisas são, né? E sair dessa caixinha onde está tudo pronto aí, né? A gente precisa sair desse lugar, amém? Mas vamos prosseguir. Esse é um tema complexo, mas eu creio que Deus dará graça a você e você vai compreender. Bom, o dom gratuito não é como a ofensa. Pela ofensa de um só, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Ou seja, qual foi a ofensa? O homem comeu o fruto que não era para comer. Qual o julgamento? Morreu. Já veio o julgamento e a sentença, está morto. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós reinaremos em vida, não é depois dessa vida. Nós reinaremos agora. Deus nos entregou o seu reino para hoje. Deus nos entregou o seu reino para agora. É para vivermos o reino agora. Que sentido faria irmos para a eternidade para então reinarmos com Ele? Não. Ele nos fez reis e sacerdotes. Não é isso que a primeira epístola de Pedro, ao capítulo 2, versículo 9, está dizendo? Mas vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdotes. Nós somos. O reino é para agora, para agora. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Que vida? A vida eterna. Então, Adão pecou? Pecou. O pecado dele fez o quê? Trouxe juízo sobre todos os homens para a condenação. E aí Jesus então vem e não peca. Se oferece como sacrifício a Deus, o nosso Pai, no nosso lugar. Então, por esse único ato de justiça de Jesus, veio a graça a todos os homens para a justificação que dá vida e a vida eterna. Amém, queridos? A vida eterna. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, o objetivo da lei é denunciar a ofensa mesmo. Você pecou, isso está errado, você não pode fazer isso. Mas abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Agora entenda. Adão, quando pecou, encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. Jesus, quando não pecou, ofertou a graça a toda a humanidade. Irmãos, esse é o Evangelho. Simples assim. Simples assim. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. A graça de Deus foi ofertada a todos os homens. E o que os homens têm que fazer? Apenas receber essa graça. Apenas receber. Não é? Existe alguma condição para que alguém seja salvo? Existe. Receba essa graça. Receba essa oferta que Jesus fez. Não há preço que ninguém tenha que pagar. Não há nada que se tenha que pagar. Por isso que eu não gosto muito daquela expressão que algumas pessoas
gostam de utilizar. Não, meu irmão, eu vou pagar um preço pela sua vida, você vai ver, Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai levar você para uma situação melhor, eu vou pagar o preço. Que preço? Que preço? O preço já foi pago. Ninguém paga preço mais por mim, não. Não existe essa de pagar preço de oração, vou pagar o preço do jejum. Irmão, que preço? Isso é preço? Isso é disciplina. Oração e jejum são disciplinas espirituais, isso não é preço de nada, não. O preço da minha redenção foi o sangue imaculado de Jesus Cristo, meu Senhor. Esse foi o preço da minha redenção. Não existe outra coisa que possa ser chamada de preço. Ei, mamãe, boa noite, Deus abençoe. Né? Não existe outra coisa, então não dê seguimento nem valor, sabe? Quando alguém fala, irmão, eu vou pagar o preço de oração, deixa eu te falar, irmão. Você não vai pagar preço nenhum por mim não, viu? Deixa eu te esclarecer uma coisa. Você pode orar por mim porque eu sou necessitado, sabe? Pode orar mesmo, e ore mesmo, eu careço da sua oração. Mas todo o preço que deveria ser pago por mim, Jesus já pagou na cruz. Então você não tem que pagar preço nenhum, tá bom? Se você me ama, mostre isso orando por mim. Eu vou ficar muito agradecido. Mas não use essa expressão, vou pagar preço. Não, querido, todo o preço já foi pago. Todo o preço já foi pago. Toda a humanidade é alvo dessa graça maravilhosa de Jesus. Pode ser, e certamente vai ser assim, muitos não vão receber essa oferta. Muitos vão rejeitar essa oferta, mas a oferta foi feita. Quando Jesus pagou esse preço, né? Ele pagou por todo mundo. É João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, né? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aí, a oferta foi feita, o preço foi pago, a abrangência é universal, todo mundo pode ser alcançado por essa graça, mas o João 3,16 já diz com muita clareza, todo o que crer. Todo o que crer. Amém? Você quer? É verdade, Patrícia. Quer pegar minhas faturas e pagar? Pode pagar, não tem problema. A minha salvação já está paga. Jesus já pagou e não tem outro preço que possa ser pago. A minha alma já foi comprada. Eu já fui comprado. Não tem mais quem possa me comprar. Não é? Então isso precisa ficar claro para nós. E esse texto de Romanos capítulo 5 é maravilhoso, né? Esse texto é muito esclarecedor, né? E eu espero que você tenha recebido muito de Deus na noite de hoje e tenha sido muito abençoado com esse texto, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém tem mais aquela glória do começo, aquela glória do início se foi, ninguém tem mais, acabou. Mas, depois da cruz, recebemos a oferta de podermos receber de volta aquela glória que havíamos perdido no início, lá em Adão. Então, para todo aquele que nele crê, a glória está disponível, a graça está disponível. Tudo o que temos que fazer é recebê-la. E aí, então, em Jesus, nós receberemos de volta um corpo glorificado, aquele corpo cheio de glória que o Adão tinha no começo antes de pecar. Basta receber a oferta. Amém? Então, assim, que Deus nos abençoe, que Ele nos encha dessa convicção de que essa graça nos alcançou, de que receberemos esse corpo cheio de glória novamente e vamos desfrutar, não é, dessa comunhão maravilhosa com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus! Então, que seja assim sobre a sua vida, não é? Esse texto vá, sabe, fazendo parte de você. Essas convicções comecem a fazer parte de você, você vá se alimentando, não é? Bebendo da palavra de Deus, vá sendo cheio da palavra de Deus, cheio dessas convicções, não é? E isso vai trazendo a você cada dia mais força, mais vigor espiritual, mais maturidade espiritual, e você vai se tornando naquele homem, chegando àquela estatura de varão perfeito que o nosso amado apóstolo Paulo descreve aos Efésios no capítulo
4, aliás, 4, 6.